Vamos lá. Do Cerrado Baiano, falta o Gian, né? Ficou escondido ali. E cadê? Ah, tá. Bom, E o Marcos Alvarenga, também, que é lá da Bahia, não pôde vir, por problemas técnicos lá com ele. E o nosso amigo Ronaldo Viana, está ali, também por problema de saúde, essa dengue está fazendo história aí, também não pôde vir. No caso do Cerrado Baiano, o nosso amigo Éder Sandi assumiu a responsabilidade aí de fazer a apresentação do Marquinhos. E no caso do Ronaldo, infelizmente, devido a ele estar no hospital cuidando da saúde, a gente não vai ter informação aí da região dele, que é Taiobeiras, né, que é daquela parte ali. Até se tiver alguém aqui da região se sinta à vontade para falar alguma coisa, né, podemos ser dessa maneira. Aos palestrantes, podemos seguir essa cronologia que está ali? Podemos? Então, já falei demais. O consultor da Matas de Minas, o Márcio Carvalho, cadê o Márcio? Está aqui. Então, por favor, sinta-se à vontade para falar um pouquinho aí da sua região para nós. Obrigado pela presença. Obrigado. Pois é, pessoal, é um desafio, né? Grande aqui para todos os consultores falar em 10 minutos a situação da cafeicultura de cada região, né? Mas a gente vai conseguir de forma bem rápida falar um pouco da nossa região. Eu vou estar falando das matas, né? André teve lá há pouco tempo, né, André? Você teve em Ervalha, né? Ervalha. Então, vamos aguardar o Mosca chegar, nós já vamos dar início. Já agradecer de antemão, André, pelo convite, ao Mosca e toda a organização, por estar participando aqui dessa feira, PN Café. É uma satisfação muito grande estar aqui e passar um pouquinho do que a gente tem aprendido ao longo dos anos. Para frente. Tem apontador? Não tem. Tá. Beleza, vamos dar início. Oi? Ah, não dá. Tá. Legal. Então, pessoal, boa tarde a todos. Tá todo mundo aí alimentado, almoçou bem, tomou café para não dormir. E vamos dar início aqui ao nosso workshop Panorama, né, da Cafeicultura Nacional. Bora, não quer passar. Beleza. Então eu sou o Márcio Carvalho, sou engenheiro agrônomo, né, e produtor de café também, nas Matas de Minas, que é a nossa origem. E também a gente tem um projeto aqui no Cerrado, na região de Presidente Olegário, conhecendo agora as duas realidades. Mas aqui o foco é falar das Matas de Minas. Certinho? Próximo. Aí. Então, pessoal, essa aqui é uma foto dinâmica, né, de como é a região das matas, né, a cafeicultura. Em 2017 foi criado esse selo de origem, região das Matas de Minas. É uma iniciativa que garante a origem do produto. Voltou. Alguns dados da região, eu vou focar aqui, esses dados das Matas de Minas. Aqui não está incluso Jequitinhonha, ao norte de Minas, tá? Então, inclui 64 municípios, está na bacia do Rio Doce, nos afluentes Piranga, Casca, Matipó, Caratinga, enfim. As Matas de Minas, ela ocupa 3%, tá, do território de Minas Gerais, da região, né? E é uma área em Mata Atlântica, leste de Minas. Acho que alguns de vocês conhecem a região. Todos os municípios têm em comum o fato de serem produtores de café de altitude, que varia de 600 a 1.200. A 600 metros a gente tem arábica, um pouquinho de conilon, bem um pouquinho. E a região, ela responde aproximadamente por 24% da produção de café do estado. Próximo. Aqui não está passando. Qual fio? Aí.
Então, como é para a gente falar de clima, pessoal, né? Influência de clima na produção, então a gente tem que entender um pouquinho como que é a climatologia regional. Essa é a climatologia da nossa região. Então, a região que chove em média 1.200 milímetros, né, distribuindo em 460 milímetros durante o verão, no outono 213, inverno 57, inclusive nós começamos a safra ontem, hoje já está chovendo, é uma região que tem umidade, qualidade dependendo, fica um pouco prejudicada, certo? Próximo. Então, aqui, pessoal, é um dado de balanço hídrico lá da nossa região. Esses dados são dados de 20 anos coletados, tá? Então, a gente tem precipitação média de 1.200, uma temperatura média de 21,8, certo? E o déficit hídrico de 223. Para quem é das antigas, quando foi feito o zoneamento, se for levar em consideração com relação ao déficit hídrico, é uma região que precisa de irrigação. Porque a gente tem déficit acumulado, dados de 20 anos, de 224 milímetros de déficit. Então, todo ano, a gente perde alguma coisa relacionada ao clima. E eu vou mostrar aqui os extremos de temperatura que teve o ano passado, 2023, acho que foi no Brasil todo. Tivemos duas ondas de calor, uma em setembro e outra em novembro. A de setembro estava no Cerrado e a de novembro estava nas matas. Que calor! Próximo, por favor. Não quer passar? Aí. E aqui, pessoal, para a gente ver como que é a variabilidade do clima, esses dados são dados de 76 anos das matas de Minas. Barras em azuis são anos que choveu acima da média. Barras em vermelho, anos que choveu abaixo da média. Olha esse período, de 66 a 77, eu estava nascendo. Eu não vi essa época, eu não lembro. Mas olha como foram vários anos chovendo muito mal. Lá em 63... choveu 460 milímetros. Aí como que eu comprovo isso? Em 63. Fui dos mais velhos. Fui do meu pai, que tem 92 anos, e fui em outros produtores acima de 90. E perguntei assim: vocês lembram qual ano que foi um período muito seco? Todos falaram, da década de 60, acho que 63, 64. Então, ou seja, lá atrás também já tivemos períodos com extremos, né? O clima é muito variável. Fechou. Marquinhos, dá uma olhada aí, tá? Então, eu peguei esses dados, a influência do clima na produtividade do cafeiro, ou seja, na produtividade da agricultura, né? Então, pessoal, 56% das principais causas de quebra na produtividade na agricultura, isso inclui o café, deficiência hídrica, está mostrando. Excedente hídrico, 17%, excesso de chuva ou excesso de irrigação, temperaturas adversas, granizo, vento e outros. Deficiência hídrica a gente consegue controlar, irrigação. Excedente hídrico, às vezes consegue controlar, manejo de irrigação. Então, veja a influência do clima na quebra de produtividade. Próximo, por favor. Não está passando. Próximo. Então, isso aqui, pessoal, aqui é bem interessante. São dados reais da nossa fazenda, da nossa propriedade. São 500 hectares de café arábica. Vejam a influência do clima na produtividade. Anos que o clima foi normal. Olha aqui, eu peguei de 2018 para frente. Eu tenho para trás também para não ficar longo. 189 milímetros de déficit, uma distribuição melhor de chuva, produtividade média 52 sacas. Ano ruim, dezembro, janeiro sem chuva, e períodos de temperatura elevada, média 33 sacas por hectare. Próximo. Ali, outro ano bom, 2020, clima, vamos reloginho, 45 de média. Ano ruim, 29 de média. Próximo. Então, aqui
2023 foi assim para nossa região. Olha só, como que foi o clima? Excesso de temperatura, onda de calor em setembro e novembro, temperatura média 10% e meio acima da média, 2,4 graus acima da média. Então, extremo de temperatura. Esse gráfico é importantíssimo, porque esse gráfico, como 2023 foi dessa forma, tivemos crescimento inferior de ramos, certo? Consequentemente, afetou também o desenvolvimento dos frutos e vai influenciar nessa safra que a gente está colhendo e na safra do ano que vem, certo? Então, 23 foi dessa forma. Não tem como, com um clima desse, a gente ter crescimento de planta normal. Não tem como a gente estar colhendo essa safra, assim, já está ocorrendo perda, rendimento, tá? Então, o clima influencia. Próximo, por favor. Então, isso aqui é os dados de chuva regional que a gente fez, né? Isso aqui representa 4 municípios onde a gente tem propriedade, distribuição de chuva foi dessa forma. Locais em vermelho, ano passado, tá? Em torno de 700, locais em azuis, mais de 1000. Próximo. Próximo, por favor. Olha só, isso aí em novembro. Novembro de 23, meu pai perdeu a plantação de milho, o produtor perdeu a plantação de milho. Nunca tinha acontecido lá. Próximo. Olha aí. 13/11, São Domingo das Dores. Olha o extremo de temperatura nas folhas. 44 graus de média. Não tem fotossíntese, né? Não tem crescimento. Tá? Próximo. Então a temperatura ideal para alcançar a máxima fotossíntese é em torno de 24 graus. Com um aumento de 1 grau acima desse valor, observa uma redução de 10% na taxa da fotossíntese, consequentemente crescimento, rendimento de fruto. Próximo. Pode deixar aí. Então, olha só, pessoal. Quando você tem um clima muito extremo, como foi lá, isso aqui, ó, lavouras em janeiro e fevereiro. O produtor pulverizou, o produtor aplicou produto de solo e reclamando de bicho mineiro, reclamando de ácaro, reclamando de cochonilha. Por quê? Clima extremo, você não tem eficiência de controle. Então, consequentemente, quebra de produtividade e rendimento para essa safra e para a safra do ano que vem. Isso aqui é realidade, isso aqui é foto de janeiro e fevereiro, que alguns produtores me mandam. Próximo. Todo mundo reclamando. Ácaro, próximo. E broca, muita broca, tá? Eficiência de controle está muito baixa. Mesmo usando biológico. Essa foto eu tirei semana passada. Olha, o produto atingiu o fruto, ó, mas a broca está andando. Aqui tem biológico, aqui tem outros 3 pulverizações. Então, perda de produtividade. Esse trabalho eu fiz, né, influência de frutos brocados com perda de peso. Tá certo? Então, perdas. Próximo. Isso aqui, reclamação da vez. Queda de fruto. Tá? Em toda a região. Choveu lá de novo. Tá caindo fruto. Vários produtores relatando 10, 15% de fruto no chão. Tá? Isso é perda. Isso aqui todo dia. Então, esse ano, o ano começou bem, né? A gente saiu de 2023 no extremo. Começou 23 bem, mas a chuva em excesso, às vezes na hora errada. Queda de fruto, perda de qualidade, perda de produção. Próximo. Então, previsão de safra para 23, 24. Próximo. Então, isso aqui é os dados, né, de Matas de Minas, Rio Doce, Central, dados da Conab, área de produção em torno de 360 mil hectares, previsão de 8.900.000, produtividade de 24,67. Então essa é a oficial, né, da Conab. Próximo, por favor. Próximo. E aqui, pessoal, consultando, né, GTEC Matas, produtores, consultores, comerciantes, a previsão é que a gente chegou de 7.800.000, tá? Para essa safra, tá certo? Próximo. Então, só para relembrar, essa safra que estamos colhendo
ela passou por extremos de temperatura, déficit hídrico elevado, ataque de pragas. Então, com certeza, está tendo perdas. Próximo. E a bola de cristal. Qual a produtividade para o 24, 25? Certo? Lembrando que tivemos extremos de temperatura, clima não favorável a 23, que afeta a safra dessa safra e provavelmente a de 25. Então, a previsão que a gente chegou, Getec Matas, produtores, construtores e comerciantes, vai ter um aumento de área, passar mais ou menos para 378 mil, e uma previsão de 8 milhões e 300, 22 sacas por hectare. Tá certo? Próximo. E é isso. Obrigado. Grande Márcio, muito obrigado. Vocês viram que interessante a produtividade que o Márcio colocou, e praga para todo lado. Enquanto a técnica arruma aqui o passador, o pointer, tudo certinho, tem tempo aí para uma pergunta para o Márcio. Quem que vai fazer? Alguém? Quem tirou a última foto? Qual foto? Ah, não, ele está falando que você é um bom fotógrafo. É isso daí. Beleza? Tá tudo arrumado aí, a técnica, tudo certinho? Eu sei que é a região que está começando para irrigação, mas praticamente nada irrigado. O que você fala da região em termos de irrigação? Então, eu participei de uma palestra agora, recentemente. O produtor está começando a procurar irrigação, tá? Água lá é pouca para irrigar. Tem que ser goteiro, tem que fazer poços. Dá para irrigar, desnível alto. Alguns projetinhos de irrigação dando certo, já funcionando, mas irrigação lá, sei lá, 0,5% da área. Muito pouco, né? Beleza? A técnica funcionando então. Vamos dar sequência então, chamando o nosso amigo e irmão Gustavo Guimarães, que vai falar então um pouquinho sobre a região do Cerrado Mineiro, para ele fazer as considerações aqui da apresentação dele. Gustavo, bem-vindo e obrigado pelo aceite do convite. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, agradecer, Mosca, pelo convite, dizer que eu vou falar aqui em nome da Fundacer. A Fundacer, eu vou quebrar um pouco o protocolo, vou falar um pouquinho da Fundacer, mas prometo que é rapidinho. Ops, já está errado aqui. É outra. Aí. Então vamos lá. Pessoal, sou engenheiro agrônomo, moro em Patrocínio, não sou originalmente do Cerrado, mas estou aqui há 25 anos por aí. É uma grande satisfação e honra falar em nome do Cerrado. E todas as informações que eu levantei são da Conab, Procafé e das 6 cooperativas que fazem parte do sistema Região Cerrado Mineiro. Então vamos lá, Cerrado Mineiro. Nós estamos bem alocados aqui na região oeste de Minas Gerais. O nosso principal rio aqui é o Rio Paranaíba. E somos 55 municípios. Aqui é uma denominação de origem, uma indicação geográfica. Somos em torno de 4.500 produtores, em torno de 200 mil hectares em produção. O número que eu levantei em torno de 30% a 40% dessa área irrigada, uma produção média de 6 milhões de sacas por ano, e nossas lavouras estão entre 800 e 1.300 metros de altitude, onde 1.300 é muito pouco, 1.200 já não é fácil, mas o grosso estaria em torno aí de 900 a 1.000 metros de altitude. Nossa temperatura média histórica, 23 graus, mas esse ano nos surpreendeu aí com um repique aí de 2 graus. Pessoal, me permita falar rapidamente da Fundacer, o que é o sistema Região Cerrado do Mineiro. Nós pertencemos, quem que é dono dessa marca? São todos os produtores que geograficamente têm suas propriedades aqui dentro. São 6 cooperativas, eu queria fazer questão de nominá-las: Cocacer Aguari, onde nós estamos, Carmocer e
Carapec, em Carmo do Paranaíba, a Expocacer em Patrocínio, Monticello em Monte Carmelo e a Copa DAP em São Gotardo. Então são essas 6 cooperativas, junto com 7 associações, a Carpa em Patrocínio, a PSER, Pequenos Produtores em Patrocínio, ACA, que é a organizadora desse belo evento, que é referência internacional, o grupo Grecafé de Araxá, que acabou de voltar para o nosso grupo, né, os produtores de Araxá, uma equipe excelente lá, a Socafé do Cesarino, lá em São Gotardo, a Moca em Monte Carmelo e a Socafé em Carmo do Paranaíba. Então, a junção das associações e cooperativas são a curadoria da região Cerrado Mineiro. E aqui estamos nós, a Federação dos Cafeicultores, que todos bem conhecem, né? O nosso presidente é o Glaucio de Castro, o superintendente é o Juliano Tarabal, e eu estou aqui na Fundacer, junto com o Serginho, que é o meu presidente. Federação tem o papel de proteção, promoção, a DO da região, né, desta marca, região Cerrado Mineiro, e a Fundacer é a parte, né, a instituição que vai trabalhar cada vez mais pesquisa, trabalhos de pesquisa, estatística e desenvolvimento e inovação. Então a gente vai estar procurando puxar bem para o lado técnico. Inclusive, estamos tentando voltar lá, ter nossa estrutura física dentro do CEP, Centro de Excelência do Café, que é dentro da fazenda da EPAMIG. Rapidamente, qual que é o nosso propósito? Bem simples: gerar conhecimento, tecnologia e inovação para promover a sustentabilidade da cafeicultura da região Cerrado Mineiro. E a nossa visão, o que nós queremos ser? Uma referência em pesquisa, conhecimento e inovação. E rapidamente, nossos pilares, toda pesquisa, tudo que nós fizermos tem que encaixar numa dessas 4 pilares, que é desenvolver conhecimento, captar recursos, gerar parcerias e o que eu estou fazendo aqui hoje, comunicação. Não adianta a gente gerar conhecimento e não estar trazendo isso para os produtores. Agora vamos falar um pouco da região, né? Foi pedido as variedades, né? Eu conversei com alguns viveiristas e eu diria que nós estaríamos mais ou menos assim. Catucaí 2437 está em ascensão, 2SL firme, Paraíso crescendo, esse MG, né, o EPAMIG 1194 vermelho, uma surpresa, está entrando bastante, e até o retorno um pouquinho do IAC 125RN. Há uma percepção de uma redução do arara, dos IPRs e do topázio. Tá? E sem dúvida, os catuaís e Mundo Novo, uma retração muito forte, pouco desse material sendo plantado ultimamente. Trazendo aqui rapidamente um pouco do que foi o nosso clima, né? Preto é o ano de 24, precipitação, isso aqui é patrocínio, tá pessoal? Esse dado aqui do Procafé. E a nossa média, né, de 2011 a 22 em laranja. Então a gente observa claramente que nós tivemos uma florada até interessante, um pegamento até bom, mas depois trabalhamos só no vermelho. E só voltamos a respirar agora em março. Então foi muito nítido, né, a retração no desenvolvimento vegetativo, que ele está alcançando um pouco agora, que ele está recuperando. Todos ficaram muito preocupados na virada do ano, né? A gente estava falando, a planta está travada, a planta não está puxando, está agarrada. Então isso foi o que aconteceu em relação à chuva. Em relação à temperatura, pessoal, azulzinho é o ano vigente. E vamos pegar a vermelha, que é a média. Todos os meses do nosso ano agrícola, agosto, setembro, outubro, novembro. E aqui continuando, janeiro, fevereiro e março. Estamos sempre acima da média. Isso nos preocupa muito, né? Então nós não temos os dados de abril ainda. Isso aqui saiu hoje, o dado de março. Mas as temperaturas, a gente pode observar que foi uma constante, né, 1 a 2 graus acima
da média histórica. Então isso é bem relevante. Isso aqui vai estar disponível, viu, pessoal? E também está totalmente Isso aqui é tudo no site do Procafé, dentro dos boletins fitossanitários. Grande preocupação aqui. Dados da Conab Safra, né? Aqui eu faço uma relação do que foi 23 e o que se projeta para 24. Isso aqui, quando eu falo Cerrado, pessoal, aqui não é só os 55 municípios. Esses dados aqui também estão inclusos no Noroeste Mineiro, tá? Mas vamos falar em torno de 200 mil hectares. Isso aqui está bem estável. A produtividade aqui, pessoal, foi uma grata surpresa. Eu diria que o Cerrado Mineiro produziu em torno de 15, 20, tem gente falando até em 35% acima do que o próprio produtor esperava em 23. Então, no ano passado, todo mundo rindo à toa. Foi excelente, surpreendente, positivamente esse ano aqui. O que nós estamos projetando para 24, que vamos colher daqui uns dias? Uma retração aí de uns 35%. Né? Esses são dados da Conab. Eu faço as palavras do Caio Lazarino, né, que acompanha muito, ele é colaborador nesses dados. A assertividade da Conab tem sido muito interessante. Então tem acontecido muito próximo desses números. Então essa é a nossa produtividade do ano passado e aqui a que nós estamos esperando. Então foi uma surpresa em torno de, vamos falar em 20, 25%. O que vai ser de 25%? Do que eu conversei com os agrônomos de campos das 6 cooperativas, não há dúvida que será maior que esse ano agora, mas há a impressão de que vai ser menor do que foi 23. Então, não será a super safra. Isso é a luz do conhecimento de hoje, da agora até 25, tem muita água para passar debaixo da ponte, né? O tempo acho que está estourando. Pessoal, então rapidamente, um número que preocupa, para aquilo acontecer tem que ter crescimento. Olha como é que foi em fevereiro de 23 e 24. Só vamos até esse número. Em fevereiro nós tínhamos 7,7 nós por ramo, 6,5. É 1,2 ramo a menos. E agora em março? E aqui em março? Já quase alcançou. Então, isso mostra um pouco do que a gente está vendo em campo. Que a planta ainda está puxando. Mesmo que um pouco atrasado, nós já chegamos mais perto, aí 7,9 para 8,3. E para finalizar, um resumão do que foi a safra. 23 superou o volume, 15 a 30%. 24, na maioria das micro-regiões, será um ciclo negativo, né? Redução de 25 a 35%. Chuvas muito boas em outubro, que assegurou a florada. Novembro a fevereiro foram chuvas muito irregulares, né? Foi muito inconstante. Março já foi maravilhoso. Foi aquela chuvinha criadeira que a gente fala, né? Então foi muito bom. E a maturação parece que está um pouco adiantada. Havia um burburinho que estava bem adiantado, o pessoal foi para lá fazer levantamento. Parece que não vai adiantar tanto assim. Pontos positivos. A turma adubou bem e fitossanitário foi legal. A relação custo, né, do adubo, café adubo foi boa. Um pouco diferente, mas os relatos foram a parte de broca praticamente zerada para esse ano. E sim, tivemos problema com o bicho mineiro, principalmente até janeiro. Tá? Ausência de broca, ausência de coração negro agora, e um crescimento vegetativo, uma arrancada agora no final do ciclo. O que é a preocupação? Rendimento. Muito grão pequeno, muita roseta banguela. Vamos ver o que vai dar em relação a moca e peso. O que você mencionou, Márcio, queda de grão, o chão está molhado, esse café vai riar, vai estourar, né? Eu lembro do Tudela que ele passa a máquina antes de colher, tira essa porcariada aqui para não riar o bom. Grão rachado e talvez uma florada um pouco mais cedo em 24. Então é isso, pessoal, que eu queria contribuir. Está aqui o endereço da Fundacer, conte conosco. O nosso papel é atender realmente os produtores. Obrigado. Valeu.
Valeu, Gustavo, obrigado, informações importantes. Nós vamos aproveitar os 10 minutos que infelizmente o Ronaldo não veio. Pode ser uma pergunta, professor? Para nós não atrapalhar muito o Dr. Branco. Alguma pergunta para o Gustavo do Cerrado? Não? Podemos dar sequência então? Então vamos lá. Então a gente convida agora o nosso amigo, nosso irmão Rodrigo Paiva, representando a turma do Pro Café, para falar um pouquinho sobre a cafeicultura da região. E Rodrigo, esse sul de Minas. Rodrigo, muito obrigado pelo aceite do convite. A gente sabe que é sempre um desafio falar em 10 minutos de café, né? Mas tá bom. Aqui o passador aqui já tá no gancho aí a palestra dele, beleza? Rodrigo, com você. Obrigado, Mosca. Primeiramente, gostaria de agradecer em nome do André Fernandes o convite, a toda a comissão organizadora. A gente vai falar um pouquinho sobre o panorama da região do sul de Minas. Meu nome é Rodrigo Naves Paiva, sou engenheiro agrônomo da Fundação, trabalho na área de pesquisa e, junto com outras pessoas, sou responsável pela publicação dos boletins, né? Não só do sul de Minas, mas da região aqui do Triângulo e da Mogiana. Vamos falar um pouquinho, pediram para a gente comentar sobre a região do sul de Minas. É uma região com altitude bastante variada, né? Desde a margem de Furnas, a 769, até a região da Mantiqueira, né? Variando 1.200, 1.300 metros de altitude. Temperatura média, eu pus a temperatura média de Varginha, que ela representa a média da região, né? 20,3 graus de temperatura média, podendo variar, lógico. A margem de Furnas, Boa Esperança, por exemplo, é 1,5 graus acima, e a região da Mantiqueira, em Carmo de Minas, por exemplo, é 1,5 graus a menos que Varginha. O relevo é um relevo bastante variado também na nossa região, que ele varia, né, de uma região com a superfície às vezes plana, a suave, ondulada, chegando até essas regiões mais declivosas e montanhosas. A área plantada, segundo as informações, variando em torno de 650 a 700 mil hectares. As principais pragas, né, na região nossa, com certeza, no sul de Minas, é a broca, né, depois, posteriormente, o bicho mineiro, ácaros e lagartas. E as principais doenças, com certeza, é a ferrugem, depois, posteriormente, algumas regiões, foma e a cercosporiose. Principais variedades do Parque Cafeiro nosso ainda é muito formado com catuai e mundo novo, né, mas vem crescendo muito plantio de novas cultivares, né, principalmente em destaque lá do arara e os catucaís da Fundação Pro Café. Aqui é só para exemplificar, é uma foto ali da região de Boa Esperança, onde a gente tem um relevo um pouco mais suave, né, bastante fácil de mecanização. Aqui uma região mais montanhosa, mais declivosa, né? É exemplo dessa. Aqui é só para ilustrar a foto de um colega nosso, do Alisson. É a região de Boa Esperança, uma propriedade de 235 hectares, onde ele tem, dentro dessa propriedade, 25 hectares com a topografia mais acidentada, onde os tratos culturais são todos manuais. Ele tem também uma parte com a mecanização mais precária, onde ele não consegue fazer todas as atividades, né, mas algumas ele consegue mecanizar. E tem outras áreas com mecanização ótima, com 100% dessas áreas. Aqui só para ilustrar a região da margem de Furnas, a região com a topografia mais plana e suave. Aqui é o mapa da região, né, de Minas. A gente vai falar propriamente do sul de Minas, mas exemplo da Conab, o sul e o centro-oeste de Minas, ela sempre padroniza com os dados dessas duas regiões. Vamos falar um pouquinho agora sobre o clima na nossa região. Eu peguei aqui os dados dos últimos 6 anos, depois a gente vai atualizar com os dados com informações de anos a mais, mas mostrando que ocorre uma variação ano a ano, né, 2021, 22, 23 também, mas na média histórica desses últimos 6 anos, praticamente choveu dentro da média histórica, né, 1441, e a média histórica era 1438. Esses dados são de Varginha.
Com relação às temperaturas, também ocorrem essas variações anuais, né, 2018, 19 e 20, ó, 20.3, 20.9, depois 20,5, 2021, 20.3, 20.1 e 20.9, e na média histórica, o normal de Varginha é 20.3, a gente nesses últimos 6 anos foi um pouquinho mais quente. Aqui já é uma tabela com os dados mais antigos, né, desde a época do IBC, que é de 74 a 2023, o normal para Varginha chover 1.438. A partir do momento que a gente instalou os ensaios de irrigação e comprou as estações automáticas, né, de 98 a 2007, choveu 1.382, né, um pouco a menos que a média histórica, e tivemos um déficit médio nesses 10 anos de 96 milímetros. E tivemos 5 anos bons de chuva e 5 anos ruins de chuva, abaixo da média. De 2008 a 2017, choveu em torno de 1.308, um pouco menos ainda que os anos anteriores, com déficit de 100, 3 anos acima da média e 7 anos abaixo da média, chegando aqui em 2014, que choveu apenas 700 milímetros ali na região. E nos últimos anos, que eu mostrei anteriormente, choveu 1.441, e com déficit um pouco mais acentuado nesses últimos 6 anos, um déficit de 136. Tivemos 3 anos acima da média e 3 anos abaixo da média. Então, mostrando, nesses últimos anos, uma má distribuição de chuva, alguns períodos chovendo muito acima da média e outros anos com a precipitação, com outros meses com a precipitação bem baixa. Então, essa aqui é a média de 98 a 2023, 1.367, choveu um pouco a menos, né, nesses últimos 26 anos. Então, nos últimos 26 anos analisados, tivemos 15 anos abaixo da média e 11 anos acima da média. Aqui, só para a gente comentar também, é que a gente teve praticamente 3 anos seguidos, né, com déficit hídrico bastante acentuado na região de Varginha, um déficit de aproximadamente 150 milímetros, que é bastante significativo ali para a região. O normal para a gente é ter um pequeno déficit ali em agosto, setembro, mas que nesses últimos anos, além disso, ainda tivemos uma geada ali e no ano de 2021, que consequentemente ainda prejudicou as produções nesses anos seguintes. Agora, já entrando no ciclo, né, desse ano, dessa safra que a gente vai colher agora, né, de 2023 até o final de março agora de 2024. O que a gente observa? Temperaturas acima da média em setembro, precipitação abaixo da média e com déficit hídrico, né? Não chegamos aos 150 em Varginha, mas chegamos a 112. Mas em Boa Esperança, que é uma região mais quente e chove menos, com déficit já de 216. E a região de Muzambinho, que praticamente não tem déficit, já estava com déficit ali de 43. Então, esse início do ano foi bem positivo. Esse gráfico aqui ele ilustra para a gente o saldo líquido. Quando a precipitação é maior que a evapotranspiração, as colunas ficam azuis, e quando a evapotranspiração é maior que a precipitação, fica vermelha, né? Então, o que a gente observou? É o período seco aqui mesmo, de abril até agosto. Ali no final de agosto, a gente teve uma precipitação ali no sul de Minas, variando em torno de 20 a 25 milímetros, que estimulou uma florada ali para o início de setembro. E setembro, como o Marcinho mesmo comentou, um setembro muito quente, com a precipitação bem abaixo da média, em algumas regiões ali da margem de Furnas chegando a 38, 39 graus de temperaturas máximas, né? Então foi bem impactante. E o setembro, além de chover pouco, né, teve altas temperaturas, a gente só teve novamente uma chuva ali no final de setembro, no sul de Minas, variando em torno de 10 a 20 milímetros. Depois, o outubro, temperaturas novamente acima da média, a precipitação ficou acima da média nesse mês de outubro, né? Algumas regiões, no caso de Varginha e Boa Esperança, reduziram o déficit hídrico, mas ainda permaneceram, e outras regiões, no caso de Carmo de Minas e Muzambinho, já estavam com armazenamento nesse período aí de outubro. O normal nosso era a gente ter um pequeno déficit ali em agosto, setembro, só que nos últimos anos a gente só tem conseguido suprir esse déficit no final de novembro, né? Então vamos pegar esse ano, outubro ficou positivo praticamente,
Os 3 descendentes com chuvas bem distribuídas ao longo do período, independente das temperaturas mais altas, né? O novembro, novamente, temperaturas acima da média. O normal do sul de Minas era 21,2, deu 23,4. A precipitação abaixo e acima da média, houve uma divergência principalmente ali com Boa Esperança, que teve uma precipitação bem baixa ali para o período. Consequentemente, ela aumentou seu déficit hídrico e as outras regiões, ali ao final de novembro, já estavam todas com armazenamento. Então, o novembro, né, aqueles primeiros 10 dias de novembro e o meio foram bem significativos, com altas temperaturas. O início de novembro choveu 25 milímetros, meados de novembro não choveu nada, né, aliado a altas temperaturas. E para fechar o ano, dezembro, temperaturas novamente acima da média, precipitação abaixo, né, e a região, tirando Boa Esperança, que ainda permanecia em déficit hídrico, as outras regiões já tinham o armazenamento. Então, dezembro, tirando o início de dezembro, o resto ficou positivo. O janeiro, novamente, temperaturas acima da média, precipitações abaixo da média, a exceção de Carmo de Minas, mas que mesmo assim a gente já conseguiu estar com todas as regiões ali das estações, com armazenamento aí médio em torno de quase 90%. Então, janeiro foi bom. O fevereiro, temperaturas novamente acima da média, precipitação aqui abaixo da média, né, mas ainda manteve o armazenamento aí em fevereiro e gerando até excedente hídrico. Em março, né, novamente, né, então de setembro até março, temperaturas todos os meses acima da média, as precipitações acima da média, exceção ali de Carmo de Minas, né, o armazenamento aí de quase 100%, então, na região do sul de Minas. Então, só para a gente fazer um resumo aqui, de julho, agosto, setembro, com as dormências da gema, estresse, esse repouso ele foi quebrado ali em agosto, com aquela precipitação. Depois tivemos aquele setembro com altas temperaturas, baixa precipitação. Depois, a partir de outubro, né, tivemos a chuva em setembro, tivemos novas floradas em outubro, onde as condições foram boas. O início de novembro, ali, de outubro, novembro, dezembro, florada, chuvinha, expansão. A gente teve um problema aqui em novembro, né, e início de dezembro, mas depois se regularizou. E agora, nesse final de ciclo, de janeiro, fevereiro e março, que é esse período que vai da granação e formação das sementes, a gente já teve condições muito boas aí para o desenvolvimento e formação dos frutos, né? E agora a gente já está entrando nesse período final, que é o período de maturação, né? Alguns produtores já iniciando a colheita, né? Maturação, início de colheita. Então aqui só para ilustrar, de setembro a março chove 1.248, esse ciclo agora, de 23 para 24, choveu 1.076, um pouco menos que a média histórica. E de janeiro a março está com uma diferença um pouco menor, apenas 93 milímetros a menos que a média histórica. Com relação às temperaturas, é o que eu falei para vocês, em setembro, a Varginha 3 graus acima da média, outubro 1,9, novembro 2 graus, dezembro 1,3, aí a partir de janeiro começou a reduzir essa diferença, 0,6, 1,3, 1,0, e na média histórica, o normal seria 21,8, nesse ciclo a gente está com a temperatura média de 23,4, 1,6 graus acima da média. Entrando um pouquinho, né, nos dados de produção, vamos falar a estimativa aqui do sul e centro-oeste de Minas, né, os dados da Conab, em torno de 560 mil hectares em produção, a produtividade aumentando ali, segundo eles, né, de 13 mil para quase 15 mil, em torno de 10% de variação entre a safra 23 e 24. No Brasil, a estimativa deles é passando de 38.900 para 4.700.000, em torno de quase 5%, segundo a estimativa da Conab em janeiro de 2024. Só para comparar, esses aqui são dados do SDA, né, mostrando que ocorre uma variação entre as instituições, né, o Brasil aqui eles falando em torno de 45 milhões, né, de araca, em relação à Conab falando em 41 milhões, né,
E a mesma coisa aqui no Robusta, no Conilhões, falando uma estimativa de 21 contra 17 e pouco. Então, previsões de safra em relação aos órgãos oficiais, o que a gente considera? Que as previsões, elas não parecem às vezes ser muito assertivas, né? Dependendo do ano, eles acertam um pouco para mais e outros anos para menos, né? Em alguns casos, a gente já viu alguns anos para trás alguns erros, né, bastante significativos, né? Inclusive que a Fundação chegou a fazer levantamento e isso acabou ajudando a balizar os valores para baixo, né? Então, na verdade, também a região sul de Minas é uma região muito ampla, onde a gente precisaria de um levantamento muito melhor, muito mais complexo, que essas estimativas que o pessoal faz, às vezes visitando lá Varginha, junto a alguns técnicos da região, e cada um fala seu número, né? Então não tem um levantamento completo a campo. O nível tecnológico da região, a colheita dos tratos culturais, e a gente considera que está bastante alto na região, as colheitas mecanizadas aí nas regiões mais planas, com colhedoras de alta tecnologia, os tratos culturais mecanizados e manuais, a gente acredita que o pessoal está aderindo às mais altas tecnologias, também com aplicação de insumos, né? E o nível tecnológico a gente considera que ele está bastante padronizado, tanto no grande, no médio, quanto no pequeno produtor. Como está sendo as perspectivas de safra mediante as condições climáticas, né? Safra 23, 24 e 24, 25, o que a gente considera. A safra 23-24 foi dentro das expectativas, mas foi uma boa safra, acabando superando em torno de 15% maior que a safra 22-23 na região. E a safra 24-25 a gente acredita que será mais alta que o previsto, né? A gente teve surpresas boas, principalmente nessa fase final agora, principalmente aqui no sul de Minas. A gente acredita que deverá ser aí entre 5% e 10% maior que a safra 23-24. Como está sendo o desenvolvimento vegetativo que vai projetar a safra da frente, há muito tempo, né, a gente não via essas condições climáticas tão favoráveis, principalmente de janeiro até abril, lá na região do sul de Minas, como a gente pode mostrar aqui nessas fotos aqui para ilustrar. E o motivo, né, que a gente mostrou aqui anteriormente, foram essas boas condições climáticas, aí, principalmente de janeiro a Brasil, até com temperatura um pouco mais elevada, mas com precipitação, crescimento muito bom, que vai projetar uma safra, né, por enquanto, uma safra boa em 2025. Pessoal, era isso aí que a gente tinha para apresentar. Eu agradeço aí pela atenção. Muito obrigado, Rodrigo. Realmente a grande sul de Minas, né, doutor? São dados desafiadores, mas muito importantes para nós aqui. Mas vamos dar seguimento então. Agora então nós vamos chamar nosso amigo Éder Sandi. Até hoje nós não sabemos como que pronuncia o nome dele. Eu vou deixar para ele falar. Se é Sandi, Sandi, em inglês é Sandi. Não sei nem falar inglês, não é? Obrigado pelo aceito do convite. Um prazer tê-lo aqui com a gente. Boa tarde a todos, obrigado Mosca, obrigado a todos, para não errar o nome de ninguém, a todos da ACA, de todo mundo aqui, tão bem recebido pelos colegas. Depois de todas as aulas, né, vamos falar um pouquinho da Mogiana, né? Deixa eu só testar aqui, para lá. Por favor, coloca a palestra, Éder. Éder Sandi, isso. Pronto, resolvido. Ô Mosca, mas a ideia é porque lá em Moçambique, falar Sandi, ninguém me conhece, é Sandi. Aí eu cheguei na faculdade, né? Ah, teu Sandi é igual Sandi Júnior. Aí eu fiquei bravo. Pronto. Você sabe o que foi meu apelido, né? Deu certo aí, pessoal? Bem, Mogiana, né? É uma região pequena, pouca água para irrigação, mas por incrível que pareça, os dados que eu vim comentando com o Zé Mário de manhã corroboram com os dados que o André me falou na hora do almoço.
As áreas que eu ajudo na Mogiana, André, já estão em torno de 35% irrigadas, por incrível que pareça. Porque lá o povo faz milagre para achar água. É poço profundo, irriga com sublâmina, fazenda de 100 hectares que tem... Pronto, obrigado. Fazenda de 100 hectares que tem esse projeto para 100 hectares, tem água para 30. Aí o produtor fala assim, salva onde for mais importante todo ano. E aí está dando certo, tá? É o milagre da distribuição dos pães, né? Só que é com água. Vamos lá. Pessoal, meu nome é Éder Carvalho Sandi e vim falar um pouquinho da região da Alta Mogiana. Nos anos, logo, é isso aí. Fiz parte da diretoria da MSC quando a gente conseguiu o selo de indicação de geográfica e logo em seguida fazendo a IG também, conforme movimentos aí de vários colegas de várias regiões. E na Mogiana, basicamente, o propósito, né, de cafés especiais, né, nasceu a região da Alta Mogiana, com indicação de procedência. Esse é o logo que os senhores podem ver nas divulgações, os cafés que são exportados, com as pessoas que trabalham com a marca Alta Mogiana. A Mogiana Paulista é uma região pequena em termos de área de cafeicultura, os dados estão para frente, e também engloba um pedaço da Mogiana Mineira. Então, falar de Alta Mogiana é difícil separar o cantinho, né, de São Paulo, que é esse pedacinho do norte de São Paulo, abaixo do Triângulo Mineiro, que é esses municípios aqui, Petinópolis, Batatais, Montizel, Cajuru. Só que a cafeicultura mesmo está muito concentrada em Pedregulho, Cristais Paulista e um pouco aqui em Franca. Apesar de Franca ser mais famosa, né, a área plantada de café de Franca não é tão grande. O município, se eu não me engano, que tem mais café na Mogiana é Pedregulho, em torno de 22 a 23 mil hectares, só no município de Pedregulho. Certo? Seria bom. Aí em 2005 a associação foi fundada, em 2007 o registro de indicação de procedência em MPI, em 2009 começou o trabalho com participação em feiras, etc. Em 2006 começa o concurso de qualidade da Alta Mogiana e em 2008 acontece o primeiro leilão de cafés especiais na região. E daí para frente, né, a história anda. Tá. Obrigado. Estou apertando certo. E aí, né, a indicação geográfica culmina com a indicação de procedência e posteriormente denominação de origem, que é o que está se fazendo também agora na região. A indicação de procedência com esse selo, e aí vem com várias questões de sustentabilidade, assim como a questão da região do Cerrado Mineiro faz também, um orgulho, muita tradição, né, uma cafeicultura muito antiga, né, que chegou acompanhando os trilhos da Mogiana lá nos primórdios, né, tem família de cafeicultores em Franca que já estão na 4ª geração, então quer dizer, uma cafeicultura antiga, uma cafeicultura muito sustentável, né, José Mário? Porque, motivo de assunto nosso também já, né, se está há tanto tempo, é porque tem vocação, né? Nenhuma cultura fica mais de 200 anos numa região, conforme a Mogiana já está indo para ter, sem ter vocação. Aí alguns dados, não fiquei colocando muitos dados históricos, até porque eu sabia que alguns colegas já iam fazer, vou ser bem direto e breve. Março de 2024, nós tivemos um excedente hídrico de 260 milímetros, ou seja, a chuva criadeira chegou, né? Setembro, outubro, novembro e dezembro muito ruins, temperaturas muito altas, uma situação muito adversa para a cafeicultura. Até janeiro ali a gente vivendo um momento que a gente não sabia direito o que ia ser a safra 2024, muito, até a gente que está acostumado com café mais irrigado e tal, muita dúvida, muita mesmo. Difícil fazer previsão de safra, um desafiador do ponto de vista de números, né? A gente vê o mercado cair de preço, umas incógnitas na cabeça da gente muito ruim.
E aí, só como um comparativo, em novembro de 23, nós estávamos com o armazenamento zerado, excedente zerado, estamos começando a ter um pouquinho de déficit. Quer dizer, olha como é que as coisas, em pouco tempo, às vezes se transformam. Eu falo que as chuvas de fevereiro para março foram abençoadas para Mogiana. E estou falando em torno de 100 mil hectares de café que recuperaram muito bem, até mesmo passar para 24, que a gente vai ver isso na colheita, como que vai ser renda, peneira, que ainda acaba sendo uma incógnita, né? Na hora de jogar realmente o café na tulha, o que vai virar de café, aparentemente aos olhos, está bonito de olhar hoje, até por surpresa do que veio até janeiro. Projetando lavouras para 2025 maravilhosas. Estou na cafeicultura já há bastante tempo. Arrisco até falar que o cenário Mogiana 24 e 25 é até melhor que o 19 e 20, que foi uma safra histórica, né, que foi muito bom. Então, assim, aos olhos, as lavouras estão muito boas. E não é só o fator climático, né? Os tratos culturais, muito bons. O custo fertilizante café recuou muito nesse período pós-pandemia. O pessoal está tratando. Nível tecnológico, bom. A Mogiana, não coloquei a Mogiana, ela sofreu uma renovação forçada de parque cafeeiro da ordem de 18% a 20% com a geada de 2021. Então, pouca gente saiu da cafeicultura na Mogiana com a geada, mas levou para a Recepa, levou para Ranquil. E agora a gente está tendo um reflexo da renovação forçada desse parque, que essas lavouras na safra 24 estão boas e projetando melhor ainda para 25. E 20% do parque é significativo. Então eu acho que isso dá muita sustentação para a safra 24 e 25. Alguns municípios da Mogiana, exemplo, Jericoara, teve 50% das lavouras queimadas com geada de 21. E traumático. Mas quem persistiu está com lavoura renovada e vai aproveitar preço. Então é a história da senhorinha Constância, né? Vamos lá. Tem que voltar. Altitude, tem locais marginais para café ali, Buritizal, saindo ali para o lado do Rio Pardo, a 800 metros, e tem regiões nobres para café, como Ibiraci, alguns pontos de Pedregulho, que estão próximos acima de 1.100 metros, alguns pontos de Ibiraci a 1.200 metros, terroir para café maravilhoso. Então, ali dentro de uma região até pequena, tem uma diversidade de produção cafeeira muito grande. Altinópolis, com alguns locais, fazendas históricas, com características ímpares para a produção de café. E variedades. O tradicional, o catuai amarelo do Iacê, muito plantado. O Obatã amarelo do Iacê, bastante plantado na região agora. Material muito responsivo à irrigação. O próprio Araras, né, que também é um amigão ali do Obatã. Os catucaís para café se destacando muito também, principalmente as regiões com mais problemas de doenças secundárias. São materiais que estão uma constante muito boa. Alguns IPRs, região, por exemplo, de Ribeirão Corrente, que é próxima ali à Franca, com muito problema de nematóide, aí alguns nematóides mais problemáticos, então os IPRs são meio que forçados a serem colocados lá. André, eu não tenho certeza desse dado, mas arrisca falar que a Mogiana hoje tem mais de 15% da lavoura irrigada pelo gotejo e menos de 1% por pivô. Alguma coisinha ali que tem. Orlândia, muito pouca coisa. 100% das áreas mecanizadas, alguma coisinha que não é. Alta qualidade média e terroir característico. Principais dificuldades. Preço de terra, um absurdo. Se for fazer conta do payback, de retorno, inviabiliza a cultura. Não tem, sem noção. Acho que é talvez uma das regiões mais caras do Brasil. Competição com outras culturas que estão do lado de chaminé de usina, né? Aí o pessoal não tem onde pôr dinheiro e compra terra, né? Usineiro, né? Então é uma competição meio desleal. Mão de obra, não tem? Não tem. Competição com outras culturas, muita coisa. Baixa disponibilidade de água para irrigação e outros, né? Política, etc. Ora,
Características da safra 2020, safra espetacular. Volume, tudo que a gente achava que ia dar, deu mais. Superou a expectativa do Conab, superou a expectativa das cooperativas de qualidade e quantidade. 21, tragédia, porque teve seca e geada, né? Vamos esquecer esse ano. 2022, também um reflexo muito grande por causa da geada ainda e da seca de 2021. A região da Mogiana, na minha opinião, sofreu mais com a safra 22, com a seca de 21, do que com a geada. Não judiou demais. E isso, inclusive, foi diferencial para as famílias tradicionais da região, né? Falar, nós não plantamos mais café sem enjoar água. Então, vai procurar água, vai fazer poço, tudo. Então, está muito essa pegada aí depois desses 2, 3 anos. A safra 23 foi maior que a 22 e menor que a 20, em números gerais, de boa qualidade. A 24, na opinião nossa, GTEX, cooperativa, alguns levantamentos, próprios dados da Conab, não vou ficar detalhando todos aqui, mas é que é maior 24 que 23, em torno de 10 a 15%. E com aparência de qualidade boa, né? Esse sol que fez de setembro a dezembro, a hora de jogar na folha a gente vai ter certeza, né? As amostragens que conseguimos fazer, já deu para ver. Peneira é menor, muito percentual de moca. Isso é fato, isso não tem dúvida. Safra 25, igual ou maior que a 20. Só que tem 2 invernos e 2 secas até lá, né? Então veremos cenas nos próximos capítulos. Ali, as cidades de Altinópolis, Batatais, Britizal, Cajuru, não vou ficar lendo todas, fazem parte da Mogiana Paulista. E a Mogiana são atualmente 5 mil cafeicultores, 120 mil hectares, e produzindo atualmente 4,5 milhões de sacas de café, localizado em São Paulo e Minas, com N características, desde fazendas muito conhecidas no município de Biraci, exportando café para o mundo inteiro, a quem só pensa em commodity, por exemplo, está lá em Ribeirão Corrente, que beneficia o café quente, põe de saco secador e faz volume. Então, assim, é uma região que faz muito volume de café. Acho que estou dentro do meu tempo. Espero ter contribuído. Muito obrigado, Mosca, e obrigado pelo convite. Contribuiu demais, principalmente para a gente que está sempre junto. Um monte de dados que você apresentou aí, a gente não sabia. A gente estava tentando descobrir qual que era a área da Mogiana ali, viu? Agora a gente sabe que são mais ou menos 120 mil hectares. Rapidamente, só um safra zero do Acaiá, quanto vai produzir? Ó, os acaiás irrigados na Mogiana tem lavoura produzindo mais de 100, né? No ano de boa, tá? Ele está modesto.